E aí, turminha, tudo bem? Você que acompanha o canal Sinapses agora vai ter uma aula de farmacologia do sistema nervoso periférico. Segue com a gente. E aí, turminha, tudo bem? Farmacologia do sistema nervoso periférico, aquele assunto que tira o sono de muita gente perto de prova de farmacologia. Mas nós vamos tentar deixar isso aqui muito fácil para que você consiga ter um bom desempenho. E se você já estudou, já sabe como é que é, quer relembrar, vamos lá. Vamos dividir essa aula em várias etapas para que você não se perca. E nessa primeira etapa eu vou fazer uma introdução bem superficial à farmacologia do sistema nervoso periférico. Vamos lá então. Primeira coisa que é importante lembrar é a divisão anatômica do sistema nervoso. E o sistema nervoso ele é dividido em algumas partes. Eu vou fazer uma divisão bem tranquilinha aqui, sem muitos detalhes, né? Porque isso não vai interessar pra gente. Então vamos lá, o sistema nervoso ele é dividido inicialmente em sistema nervoso central. Opa, passou aqui. Ele é dividido inicialmente em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. E o sistema nervoso central, como você deve saber, é composto pelo quê? Pelo encéfalo, que é o conjunto dos órgãos que estão dentro do crânio, né, mais a medula espinhal. E o sistema nervoso periférico ele é composto pelos gânglios e pelos nervos. E quando nós falamos, então, em sistema nervoso periférico, nós vamos acabar pensando em sistema nervoso sensorial, sistema nervoso somático e sistema nervoso autônomo, que é esse que tira o sono de todo mundo na prova, né? Mas vamos lá, então. Nessa aula, né, nessa playlist aqui que nós estamos iniciando, eu pretendo debater com vocês principalmente sistema nervoso autônomo. Vou falar do simpático, do parasimpático, obviamente, e vou falar também do sistema nervoso somático, na hora que a gente for falar na farmacologia da junção neuromuscular. Mas antes eu vou contar um breve histórico de como foi a pesquisa sobre a fisiologia e a farmacologia do sistema nervoso periférico. E você tem que lembrar uma coisa muito importante, né? A ciência mãe é a fisiologia. E a fisiologia experimental ela começou lá no século XIX, com experimentos realizados no sistema nervoso de animais. Em 1869, né, foi possível demonstrar que a muscarina, uma substância obtida daquele cogumelo lá, né, a Amanita muscaria, era capaz de imitar os efeitos da estimulação do nervo vago. E a atropina, substância que é obtida, né, através daquela planta, né, a tropa-beladona, a atropina pode bloquear. Então, olha só, gente, muscarina do cogumelo, né, ativa e a atropina bloqueia. Presta atenção nisso, hein? Bom, 1904 demonstrou-se, né, que a adrenalina era capaz de imitar as ações do simpático. É importante que você saiba que naquela época eles não sabiam ainda que o sistema nervoso autônomo simpático tinha como neurotransmissor a noradrenalina, né? Então eles entenderam que a adrenalina, que era a substância que eles conseguiam extrair da glândula suprarrenal de alguns animais, imitava as ações do simpático, né? Em 1905 foi que Langley, né, demonstrou que a nicotina estimulava a contração muscular. Correto? Muito bem. Enquanto quem o curare, né, a D-tubocurarina, aquela substância que você já deve ter ouvido falar na aula de farmacologia, o curare, ele impede essa contração. Muito bem, aí estão os fundamentos para a gente entender qualquer coisa quando a gente fala em sistema nervoso autônomo. Mas teve um experimento que foi feito em 1921 por Loewe, que ele conseguiu uma substância que ele chamou do quê? Vagustoff. Olha esse nome aqui, pessoal. Nome esquisito, né? Mas não é esquisito. Vagos, deixa eu apagar aqui para ficar melhor para você ver, né? Mas vagos vem do quê? Nervo vago. Olha só. Vagos vem do quê? Nervo vago. E o nervo vago é o principal nervo de quem? Do parasimpático. E off. Off do inglês vem do quê? Desligar, né? Então, se você pegar aqui, o que significa
Vagos-Toph, desligar o vago. Por isso foi chamado assim, Vagos-Toph. Nossa, que nome, né? É só por isso. Né? Então, olha só, a estimulação do nervo vago de uma rã produz uma substância chamada Vagos-Toph, capaz de inibir o coração de outras rãs, certo? E a atropina, ó, a atropina aqui de novo, consegue então impedir a ação inibidora pelo nervo vago. Essa substância produzida pelo nervo vago era inativada quando incubada em um triturado de músculo cardíaco. E já a fisostigmina podia potencializar a ação dessa substância. Esse experimento foi feito assim. Eu coloquei uma imagem aqui, gente. Pegaram a ranzinha, né? Pegaram então o nervo vago dela, né? E perceberam que o nervo vago ele impede a ação diminui, né, a frequência cardíaca. Eles pegaram uma cânula, essa cânula aqui do coração de uma rã, colocaram ligado ao coração de outra rã, certo? Claro que isso aí tudo, né, gente, era meio uma carnificina, vamos falar a verdade, né? Não tinha muito ética e tal, mas eles pegaram uma cânula, né? Colocaram essa cânula aqui, ó, e ligaram no coração da outra rã. E o que que acontecia então? A substância, né, o Vagos-Toph, conseguia diminuir os batimentos do coração da outra rã. E a atropina bloqueava a ação do Vagos-Toph, enquanto a fisostigmina potencializava a ação do Vagos-Toph. Deu para entender então, pessoal? Então tudo isso é um pouquinho da história, né? Por que essas substâncias foram chamadas dessa forma. Na década de 30, Daly, né, demonstra, né, a ação da acetilcolina na junção neuromuscular, certo? E Cannon e colaboradores, né, perceberam que tecidos vivos se tornavam supersensíveis à adrenalina depois da denervação do simpático. Ou seja, né, pessoal, lembra a supersensibilidade? Quando nós falamos lá na aula de farmacologia, farmacodinâmica, quando a gente fala em supersensibilidade, né? Muito bem, quando a gente fala em supersensibilidade, a gente está falando do quê? Dessa denervação que acontece, proliferação de neuroreceptores. E então, em 1946 é que Von Euler consegue identificar a noradrenalina. Porque até então, né, se você for ver, de 1800 e finalzinho lá, até aqui, ninguém sabia quais eram as substâncias. E eu fico imaginando quanto esses caras eram fuçados e inteligentes para chegar nessas conclusões, que para hoje já são difíceis para nós, imagina para eles que não sabiam nada do que existia, né? Para essa aula, né, é uma aula bem introdutória, né, só para contar um pouco desse histórico. Então eu usei as referências clássicas, Hang Daly, Katsung, Goodman e Gilman. Né? Se você estudar por essas três, você não precisa de mais nada na sua vida, ok? E por que eu estou usando só essas três referências agora? Porque elas são as que estão mais atualizadas. Eu tenho acesso a essas referências aí graças ao programa Biblioteca Virtual, né? Então eu uso as mais atualizadas somente, ok? Na próxima aula nós vamos continuar debatendo questões relacionadas ao sistema nervoso periférico, mas agora a gente já vai começar a dar ênfase no sistema nervoso autônomo. E se você gostou, não custa pedir, né? Dá um joinha aí, se inscreve no canal. Grande abraço, até mais!